Ah, Eu posso colocar 30, que é a profundidade, tá marcado. alô? Preciso só que liberem o compartilhamento aí, Fran. Não é isso. E aí ele falou que vai passar. Entrei. Preciso que liberem o compartilhamento aí, Frederico. Já estou fazendo. Deu certo? Não, ainda está dando que está desabilitado. Adeus. Nossa, isso eu não sei nem como, cara. Nem como. Oi? Sabe? Olha esse server, cara, é muito bom, velho. Eu acho que eu tinha comprado essa dentro do banco. Caiu lá, velho. Ah, Deve ser ter caído lá. Aliás, tem que ter como. Sabe? Que hora, mano? Será que teria uma bosta depois? Ah, nós estamos Frederico, Oi. conseguindo liberar o compartilhamento aí? Estou tentando aqui, doutor Nilo, porque quem está de host é o Raul Vilela, que eu não sei como que isso aconteceu aqui. Ele que teria que liberar. E onde está o Raul? Essa porra, cara. O cara tem valor sorte. Agora sim, agora vai dar certo. O pai tá vendo uma reunião. Fala pra ele de novo. Meu Deus, não acredito. Meu Deus do céu, cara. Foi. Sei. Agora sim, doutor Nilo, desculpe aí. Vamos começar. Boa noite, estão enxergando a minha tela? Ainda não, Nilo. Ainda não. Ué. Pois é, continua desabilitado aqui. Ó. Não entendi por quê. Aqui você estava de anfitrião e depois saiu. É que caiu aqui, eu fui, fui compartilhar, quando compartilhei caiu. Agora está dando desabilitado para participação, para compartilhar. Tem que botar você como anfitrião de novo, eu acho. Já coloquei novamente. Mas então não estou sabendo o que está acontecendo. Agora vamos ver aqui. E agora? Sim. Apareceu. Agora foi. Foi? Estou vendo. Deixa eu voltar para o início aqui.
Só diminuir aqui para não ficar. Bom. Boa noite a todos, de novo. Vamos tentar abordar, eu desculpe a minha voz que está meio rouca, né, um pouco gripado. Vamos tentar abordar sobre alternativas que devemos usar para o aneurisma de colos desafiadores. Primeiro, só um pouquinho. Primeiro, vou falar sobre o meu conflito de interesse, né? Eu sou consultor da Nano, né? Conforme a RDC. Para onde são usadas essas situações onde a gente tem com os colos desafiadores? Nós estamos aplicando isso à aorta torácica, onde o limite proximal é a artéria subclávia esquerda, o limite inferior o tronco celíaco, a aorta abdominal, onde o limite proximal é a renal esquerda e direita, o limite inferior é as ilíacas, a ilíaca interna. A crossa e os vasos mesentéricos já são, obviamente, locais onde não temos colo. Então, é muito importante a gente avaliar essa sentença. A zona de fixação, ela proximal como distal, ela precisa ter 2 centímetros de área de cobertura. Isso tem uma explicação por quê, que já vem de duas situações muito antigas, onde se fez os primeiros aneurismas e o acompanhamento, se viu que a parede da aorta ela evolui por si com a degeneração proximal, tanto distal, em 5 anos. Então, toda a parede que tu não tiver a cobertura satisfatória com menos de 2 centímetros, tu saberá que ela vai degenerar em 5 anos, em torno de 10% a 12%. Esse aqui são alguns exemplos, né? Aneurisma quando envolvem a área de apoio da subclávia. Vocês podem ver, isso aqui foi um desenho já feito proposital, onde a gente vê, ele não tem colo nem entre a relação da carótida esquerda com a crosta da aorta. Aqui é um outro envolvendo tanto mesentérico como tronco, sem pegar as renais. Aqui é outro caso, um aneurisma tipo 4, pegando as 2 renais sem colo, e aqui é o aneurisma com ilíaca. Isso aqui é para demonstrar que 11% dos casos a gente tem a progressão da doença da aorta e ela vai ter degeneração. Por isso que é importante a questão da fixação no colo e saber que os colos devem ser bem avaliados para que a gente tenha uma situação onde a gente consiga ter uma fixação satisfatória, que isso em 5 anos, pela uma situação atual, a gente vai ter em termos de melhora de vida. Outros casos que a gente deve avaliar junto é a parede da aorta, a existência de trombo. Toda a área com mais de 25%, por uma questão geométrica, ela acaba não tendo área de pressão ou suficiente de fixação. Como a calcificação circunferencial, ela também causa a mesma situação, porque o cálcio, apesar de ser mais duro, ele é liso. Ele não cria rugosidade tão fixa para a parede. E a decisão também parte do prognóstico como fatores de risco, né? Até tem um trabalho que eu vou apresentar para vocês entenderem que essas situações são importantes a longo prazo. Esse trabalho aqui foi publicado recente, agora em 2022. Ele faz a comparação entre o uso de colos, onde a gente não tem colo, fica o colo muito curto, todos os pacientes com colo de menos de 5 milímetros foram tirados, comparando cirurgia com as postes fenestradas e os aneurismas complexos. Os colos que foram colocados fora da IFU, tá? Eles foram colos que tiveram uma demonstração clara que durante o procedimento cirúrgico, tanto a técnica de chaminé foi a única que saiu fora do risco relativo em termos de escolha de tratamento para ser definitivo comparado com a cirurgia, mas como a tratamento a longo prazo, como resolução, a técnica de chaminé como o FIVOR foram melhores do que o IVOR fora da IFU. Esse trabalho foram 1.190 trabalhos analisados,
onde foram excluídos, ficaram só 24 estudos com 7.800 pacientes. Foram tirados fora desse trabalho todos os colos menores de 5 milímetros, conicidade maior de 10, angulação de maior de 70, calcificação de mais de 100% e trombo excessivo, mostrando que, comparado em termos de mortalidade, tratamento, resultado, para ser comparado com a cirurgia, como o estudo Standard, o único deles que consegue ter significância estatística melhor, quando o paciente, por exemplo, não consegue ter uma sobrevida maior de 5 anos, é a colocação da endoprótese. Nos casos onde a gente tem a sobrevida maior de 5 anos, todos eles vão ter bom significado cirúrgico, mais de 5 anos, menos os pacientes colocados fora da indicação da prótese. Outro caso, esse aqui que foi de 2013, que é o reparo de aorta, que foi na Inglaterra, que trata também de aneurismas. Esse caso aqui da China, que foi feito um estudo em 16 artigos com 8.000 pacientes, mostrando que a sobrevida, a mortalidade dos pacientes com colos restritos e angulados é muito maior. Aqui outro trabalho também que foi publicado do Journal of Vascular Surgery de 2019, mostrando os critérios de exclusão, chegaram à conclusão dos seguintes da meta-análise. Os melhores desenhos das endopróteses nos últimos 10 anos têm feito que os médicos se tornem mais habilidosos, mais enfrentadores de passar a barreira da indicação da endoprótese fora das normas da empresa. As endopróteses padrão, na maioria dos casos, foram 60% implantadas fora da IFU. Para quem não sabe o que é a IFU é as indicações normativas da empresa. Os colos com mais angulação e colos com mais de 60% mais largos e colos cônicos tiveram diferença tanto para cima como para baixo em risco de queda em 9% de endoprótese. Os colos grandes, que são considerados colos acima de 29 milímetros, comprovado que deve ser tentado outra técnica. Os colos angulados, a mortalidade foi de 11%, enquanto os colos não angulados de 1%. O colo hostil ele fica livre de endolíquido em 80%, enquanto o colo normal em quase 100%. O endolíquido tipo 3 no tipo 1, quer dizer, num colo normal, ele tem um índice de 3,3 contra 14 no colo grande. O sucesso no tratamento primário no colo normal é de 90%, no colo hostil chega a 60%. A migração também é demonstrada no colo normal em 2% no primeiro ano, 7% em 3 anos e 10% nos 5 anos. No colo largo, ela já vai para 6%, 38% e 53% em 5 anos. O colo livre de migração, em alguns trabalhos, mostra que no colo normal a gente tem quase 100% contra 95%, esse é no estudo da JVS, no jornal Journal of Vascular Surgery, em 5 anos. O grupo de colo largo tem uma sobrevida menor. As endorâncoras, elas servem para não cair a prótese, mas não evitam o endolique, né? Então, assim, a associação de prótese colocada fora da IFU tem 6 vezes mais chance de vazamentos no tipo 1 e gerando mais intervenções secundárias. Esse quadro aqui em amarelo é importante. A degeneração da aorta evolutiva ela é 11% ainda infrarrenal em relação ao colo nos 5 anos, 5% ao nível da renal e 3% ao nível dos vasos mesentéricos. Baseado nisso, a gente foi atrás de uma prótese, 5 anos atrás, para tentar corrigir essa situação, onde a gente tinha a dificuldade, tinha alguns materiais fora do Brasil, onde a gente tinha uma demora muito grande na entrega e dificuldade, às vezes, de fazer o planejamento. Aí conseguimos essa prótese que é feita em Santa Catarina, que é uma prótese de nitinol, esqueleto, é uma prótese pullback, é uma prótese de PTFE laminado, uma bainha hidrofílica, uma ponta flexível, ela tem diâmetro de 18 até 14 frames, tem um sistema restritor e um sistema Voyager, que eu vou explicar cada um deles. O free flow duplo de apoio com fixação em 3 pontos. Aqui são alguns exemplos só de desenho, né? Próteses com janela, com free flow, com fenestra, com ramos internos ou ramos externos,
ela pode ser desenhada, ela pode ser feita para o paciente, facilitando e para o médico colocar. Então, aqui é só para vocês verem, esse sistema aqui é o sistema de Voyager. Ele é um fio de PTFE que passa na porção final da prótese. Quando ele está acionado, ele consegue fazer com que a prótese possa ser reposicionada na porção interna. Aqui um exemplo. Vocês podem ver isso aqui no protótipo. Ela está sendo liberada, ela tem uma janela, uma fenestra. Essa fenestra depois recapada, ela pode ser feita assim e conseguindo ter um bom resultado de reposição dela. Aqui é o sistema de restrição da prótese. Vocês podem ver que ela tem um tamanho de 42, aqui ela está em 50% a menos. Quando vocês liberar, vocês vão ver que a prótese ela atinge o tamanho maior, então ela vê que ela tem uma redução significativa para poder trabalhar dentro da aorta, não ter problema. Quando a gente fala em endoprótese, uma das coisas que nós podemos deixar é que o estudo da prótese começa quando a gente começa operando, não como cirurgiões antigamente, que era só no paciente, a gente opera na tomografia. Você precisa ter pontos de referência, locais onde tu tem como parâmetros fixos, como a coluna, para te ver onde entra, se a coluna estiver reta, no local onde ela vai ser implantada. Lembrar que quando tu tem correção, por exemplo, a prótese do primeiro ramo até a parte superior... Acho que caiu aí a... Alô? Caiu, Nilo. Caiu, Nilo. Caiu. Ué, por quê? Vamos ver. Compartilha a tela de novo, Nilo. Está dando de novo aqui que o host não... Espera só um minutinho, por favor. Pessoal, puder fechar os microfones aí. Aproveita para incluir as pessoas que estão esperando. Já incluí. Não está compartilhando. Só um minutinho, então. Consegue agora? Vê se você... Não, está dando rosto desabilitado. E agora? Agora deu. Conseguiram? Vendo? Pode seguir. Então, voltando à explicação, né, é importante que quando a gente faz o estudo para evitar o consumo de contraste, não chegar lá e fazer uma ortografia para ver a posição onde eu vou botar a prótese. Não, a gente pode entrar com a prótese, com as medidas da prótese, sabendo, eu tenho tantos centímetros para cima do tronco, ela vai começar lá em cima, quando eu começo a liberar, eu posso usar a coluna como referência, eu posso ter certeza que eu vou estar na posição e vou largar ali. Posso, depois que eu fizer a cateterização dos ramos, eu vou fazer contraste. Antes disso, eu posso seguir pelas relações fixas anatômicas, como a posição também do arco em relação
a abertura, tipo, ó, eu tenho uma abertura esquerda, tantos graus, eu vou botar a máquina nessa posição, aí eu faço a angiografia e eu vou estar na posição para poder ver certo. Eu não vou ficar esquerda, não, agora direita. Vamos fazer uma esquerda, vamos fazer a direita. Só que isso que a gente acaba perdendo tempo fazendo, a gente acaba somando quantidade de contraste. Tem que lembrar que esse é um procedimento longo, que às vezes vai 400 ml de contraste, 500 ml nessa brincadeira. Então, a gente conseguindo fazer isso, a gente reduz isso para 250, 300 ml. É bem significativo para um pós-operatório. A gente tem essas duas opções para quando vai tratar a prótese sem colo, ou ramificada ou fenestrada. Quando a gente escolhe uma prótese ramificada ou fenestrada, não é simplesmente pegando uma ramificada e jogando para dentro de uma horta que é pequena e a prótese entra rígida, que já está comprovado que isso acaba aumentando o índice de fratura. Então, a gente tem um fator muito importante. Tu tem que saber as medidas que tu vai ter das tuas renais, que somando esse diâmetro, tu vai ter um diâmetro que sobra para a horta. Sabe-se que o limite estudo de fluxo, onde a horta com menos de 18 milímetros, ela vai ter uma coarctação, ela vai ter uma aceleração de fluxo, então ela vai ter maior turbulência. Não deveria ser feito isso, não deveria ser feito, né? Numa exceção, talvez por uma situação de uma paciente muito pequena, mas numa horta normal, onde a horta de cima vem em 30, na redução de mais de 18 vai ter uma redução muito expressiva. Então, é sempre lembrando que o teu limite é a diminuição das artérias renais, que vão ficar lateral, para que tu possa ter um diâmetro de aorta satisfatório. Qual é o princípio de tratamento do colo quando nós estamos numa região infrarrenal? Nós não fizemos o uso da prótese com fenestras para a artéria, para a prótese bifurcada. Por quê? Porque julgamos que ela acaba virando uma prótese dura, ela não consegue ter a curvatura de acompanhar o colo, então o que a gente faz? A gente parte sempre do princípio de construir um novo colo, fazer um novo colo. Nessa, usamos uma prótese reta, que vai ter 2 ou 3 ou 4 ramos, dependendo da necessidade de construção, ou se for mais alto, ela vai ter uma outra prótese, que vai ser o colo dela para fixar junto aos ramos. Então, é importante esse objetivo da prótese, por exemplo, fenestrada, que é a reconstrução do colo, aproveitando a parede e depois botando uma prótese que venha bifurcada. Aqui é um exemplo da colocação de uma prótese fenestrada, onde a gente abre ela fora da área de alvo, passa por dentro da prótese, aqui pode ver que tem a bainha. Aqui, depois de passar, aí a gente faz a primeira angiografia para marcar o local, cateteriza-se o vaso, põe-se a bainha para dentro, que nem está nesse outro vaso aqui, e aí nós estamos seguros. Vai-se para o segundo passo, passa outra bainha e se cateteriza ao outro lado. Depois de a bainha estar posta no local, a gente faz a manobra, que aqui vocês vão ver a ilustração tanto do Voyager, posicionando a prótese no lugar, como o restritor abrindo a prótese depois de pronta. Ó. Aqui vocês veem, a prótese usa as bainhas como referência, então vocês podem ver, a gente força, que é para saber que a prótese está bem encaixada, aí tu abre ela, ela vai ainda estar restrita, e aí depois se solta o restritor, ó, e a prótese se acomoda no local. Agora é só colocar os estentes e essa parte está pronta. E a parte inferior, aqui nós temos uma marca onde vai ficar a prótese bifurcada e encaixar nela. Aqui é mais um exemplo, né, da gente depois colocando o stent, se preferência deixando o stent sempre em torno de 10 milímetros para dentro da horta, né? Tem que cuidar com os stents muito longos para não ficarem muito para dentro da prótese renal. Esse aqui é um exemplo, né, que eu já fiz até de propósito para vocês verem, porque o ideal aqui é sempre usar no máximo stent até 38 milímetros, né, para poder fazer essa união, a não ser que o colo seja mais degenerado e tenha que usar uma distância maior. Aqui é uma demonstração de um colo curto, né, onde foi posto a correção, você pode ver do outro lado, onde mostra o baita do vazamento sem área de fixação. Aqui demonstra a prótese já no local.
né? Como vocês podem ver, ela também forçando para ser posta, o Voyager faz ela se acomodar e se posicionar. Então, aqui tem uma janela, a gente fica com a certeza que a janela está bem em cima do tronco e não vai causar um problema. Aqui é o resultado final, ó. Você pode ver que a prótese se acomoda, ela fica, né, localizada. Aqui é um exemplo de uma outra área onde tem um endolique que foi tratado prévio com uma área de uma prótese com vazamento. Foi posto uma prótese com ramo só para combinar, juntar essas duas com resolução. Aqui é outro caso onde tem um endolique bem grande, ó, com vazamento que a gente pega na porção de uma prótese já colocada com colo curto, e aqui o resultado depois da correção, desaparecendo o endolique. Aqui é um exemplo de prótese com ramo. A prótese com ramo, ela tem algumas vantagens que eu vejo, né? Eu sou um pouco, como é que eu posso dizer assim, eu sou um pouco, elogio ela demais às vezes, mas tem coisas que eu observei, porque eu vim desde uma prótese que era tentar fenestrar, fazer fenestração em campo, depois eu passei para usar algumas próteses colocando já prontas, e hoje eu vejo algumas vantagens nessa prótese. Primeiro, ela tem 2 ramos que saem da mesma altura. Para quando a gente for fazer, muitas vezes a gente vai entrar com o catéter, se eles já estão na mesma altura, eu posso botar tanto um como o outro para o tronco celíaco, para a mesentérica, e resolver a situação sem precisar, não, cateterizei o lugar certo ainda. Então, isso eu acho uma grande vantagem. Aqui é a demonstração do aneurisma tóraco-abdominal. Aqui é só para ilustrar a colocação da prótese. Ela é liberada toda no local, a gente pode fechar as áreas inferior, aí tu vai e pode fazer de maneira por cima, escalada. Se caso tiver algum ramo que for muito demorado, a cirurgia prolongada, a sugestão é que marque para outro dia e aí termine a recanalização para que o paciente não sofra. Esse procedimento pode ser feito até em 2 etapas tranquilo, ou 3 etapas, que você vai ter uma boa situação. Se está muito difícil, faz uma tomo, reestuda o caso e vê material satisfatório e coloca a prótese. Aqui é a demonstração de uma cateterização de renal, né? Aqui a renal colocada no local já. O quadro do aneurisma, quando ele é feito com ramos, ele, para quem faz, ele é menos preocupante, porque o tempo da prótese, se a pessoa tiver com dificuldade ou sozinha, ela pode parar a prótese colocada com as fenestras abertas, ela não tem isquemia intestinal, ela não tem isquemia renal durante o que está fazendo, né? Já no caso da fenestra, ela precisa terminar o procedimento com as fenestras prontas. Aqui é um caso já de evolução de 3 anos, tá? O paciente está com 82 anos aqui, foi posta uma prótese com ramos, como vocês podem ver, não tem endolique, ficou bem acomodada, aqui está os ramos aparecendo, né? Saindo os ramos da renal, com bom enchimento. Dá para ver aqui, toda a parte abdominal. Aqui é um outro exemplo de outro paciente que já tinha acompanhamento já de 2 anos. Aqui alguns exemplos que eu vou citar. Isso aqui é um divertículo de Comerel, né? Paciente com aneurisma das duas subclávias, tá? Eu botei esse caso ilustrado até para vocês verem a geometria da prótese. Isso aqui é a prótese depois de colocada, para vocês verem como ela consegue, inclusive, trabalhar nessas áreas onde a gente precisa 2 fenestras que podem ser capturadas e reposicionadas, pré-cateterizada ao nível do arco. Aqui vocês podem ver a disposição com boa mecânica. Aqui a prótese antes de colocar os stents, né? A gente posicionou ela, passou, recapturou e botou ainda para frente as bainhas, dando uma boa facilidade e para te visualizar a posição dela em relação ao arco. Aqui é uma dissecção onde a gente tem um ramo feito, né? Vocês podem ver, inclusive, a prótese depois de colocada, a área onde as gaiolas ficam
sem tecido, ela entra para dentro do tronco, mostrando que ela está na posição correta. Ela geralmente vem onde vai fazer o ramo, ela vem com marcas posteriores para poder subir na região, na posição correta, para ficar mais fácil de colocação. Aqui é para mostrar que ela também tem a facilidade de ser colocada na mesma posição que a gente usa, por exemplo, para colocar de cima, que eu fujo do alvo, para que nesse local eu consiga trabalhar sem ter curvas me atrapalhando, para fazer ramo a ramo. Eu posso fazer também como esse caso. Era um paciente que tinha feito uma derivação de aorta ascendente, botou um tribrente e a gente não conseguia fazer a curvatura lá de cima porque ficou muito longo para botar os ramos. E aí o que a gente fez? A gente fez toda ela por baixo. Eu cateterizei, eu abri ela na aorta abdominal, cateterizei os 3 ramos que ela ia subir e depois levei ela de baixo para cima semiaberta, passando todos os ramos, ó. Tanto mesentérico quanto renal e renal esquerdo. Aqui é um exemplo de uma outra, de algumas fotos que eu peguei. Então, eu peguei aqui, por exemplo, aqui a colocação de um aneurisma onde tinha o colo proximal. Foi feita uma prótese com ramo de ilíaca, né? Vocês podem ver, ela vem pré-cateterizada, tá? Que tu pode, se tu for fazer por conta lateral, tu tem como capturar. Se tu quiser fazer por cima, que é mais fácil, pode até tirar a pré-cateterização e entrar direto, que facilita bastante. Alguns colegas têm uma experiência e já vi casos feitos, já viram, já fizeram, tem uma facilidade maior para poder fazer. Tá? Aqui é um outro caso que foi feito bilateral, onde ela é feita por cima, ó, a gente cateteriza passando a área da prótese, onde vai ficar o tratamento da ilíaca interna. Tu pode posicionar a prótese trazendo com Voyager bem para o local ficar o mais próximo possível, facilita depois a cateterização. Isso é um pouco de amostra que a gente tentou mostrar o que a gente está conseguindo fazer com essa endoprótese. Então, obrigado. Contigo agora, Frederico. Obrigado pela excelente palestra. Conhecimento vasto, né? Sua experiência, assim, invejável. Vou passar a palavra para os nossos moderadores, mas antes disso, eu gostaria de agradecer o pessoal da Nano, que representado pelo Marcelo e pelo Luciano, que quem proporcionou essa reunião de hoje da Regional Goiás. Nano é uma empresa que desenvolve e comercializa endoprótese, acho que conhecida por todo mundo, para tratamento dos aneurismas aórticos complexos, né? Os números mostram uma confiança total, mais de 5.000 implantes realizados. Foi pioneira no desenvolvimento de dispositivos, materiais e novas tecnologias implantáveis nesse segmento desde 1996 e passou a focar no segmento de saúde, desenvolvendo um grande número de dispositivos que inovaram no segmento. Responsável pelo desenvolvimento da primeira endoprótese bifurcada no tratamento de aneurisma de aorta abdominal da América Latina, e o resultado de uma intensa pesquisa em desenvolvimento em tecnologias minimamente invasivas. O sistema endovascular Apollo foi lançado em 2000, que rapidamente conquistou os brasileiros aí que já utilizaram e sabem da grandeza dessa prótese fabricada aqui no nosso país. Obrigado, Marcelo, obrigado, Luciano, pela participação, pela parceria de sempre. Em ordem alfabética, eu gostaria de passar a palavra agora para o Dr. Anderson, para tecer seus comentários e falar um pouco da sua experiência com os aneurismas complexos, colos desafiadores. Dr. Anderson, obrigado mais uma vez. Dr. Anderson é um amigo de Amazonas. Falar um pouco da palestra do Dr. Nilo. Não sei se tem muito a acrescentar, não, pela invejável experiência e competência do Dr. Nilo. Dr. Anderson, obrigado mais uma vez. Obrigado, Frederico. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os colegas de Goiás e os amigos de todo o Brasil. Sou cirurgião cardiovascular aqui em Manaus, atuo nas patologias da aorta, tanto cirurgias abertas, híbridas e endovascular. E tenho a cirurgia vascular, uma grande admiração e vários amigos e parceiros que têm me ajudado a desenvolver esse tipo de técnica aqui no Amazonas. Realmente a aula do Nilo tem bastante exemplo, né, da aplicação. A gente sabe que a questão da durabilidade do tratamento endovascular cada vez mais
tem sido discutida e é importante, já que muitos estudos mostraram superioridade do tratamento cirúrgico convencional em relação à cirurgia endovascular. Então, é importante a gente ver, né, onde a gente pode melhorar, né, nos tratamentos endovasculares, já que eles são bem menos invasivos, mas eles têm que ter uma durabilidade, um índice de complicação, né, igual ou até melhor aos da cirurgia aberta. Tá? Muitas pessoas aqui têm excelentes resultados com a cirurgia aberta, mas a gente sabe que não é todo paciente que tem condições clínicas para isso, né? Então, cada vez mais os estudos mostram que a individualização do paciente, você saber tratar aquele paciente, ver a questão clínica, qual o tipo de cirurgia você vai escolher, não só pela idade, mas pelas comorbidades dele também. Os nossos pacientes, eles têm múltiplas comorbidades, porque a doença aterosclerótica leva a isso, é uma doença sistêmica que atinge vários órgãos, né? Então, a gente tem feito isso aqui no Amazonas, tanto no Sistema Único de Saúde como no sistema privado. A gente tem conseguido aí, na parceria com a Nano, desenvolver também esse tipo de tratamento endovascular nos pacientes do SUS, que é uma coisa que antes dessa parceria não era nem sonhado por nós, né? Porque a gente sabe o custo na maioria dos tipos de prótese que a gente tem no mercado, de outras marcas internacionais. Então, a importância da indústria, né, nacional estar apoiando e desenvolvendo esse tipo de técnica no Brasil é essencial, né? E aqui em Manaus a gente tem feito bastante preparo de colo, né, como foi discutido aí pelo Nilo, tanto nas cirurgias de aorta torácica, como também nas cirurgias de aorta abdominal. Na aorta torácica, a gente tem uma rotina de tratamento de secção tipo A, né? A gente faz o tratamento da aorta ascendente e prepara o colo, né, com as desramificações, os debrentes, para os ramos, né, do arco aórtico, e depois a gente complementa com as endopróteses, né? E aí, algumas características em relação à zona zero são importantes, que a Nano tem apresentado, essa questão do restritor, a questão do Voyager, facilita muito o bom posicionamento na zona zero, né? Ali quando a gente quer fazer o posicionamento proximal junto ao debranch, né? É muito importante. A gente tem feito esse tratamento sempre com rapid pacing, né? Passando um eletrodo de marcapasso temporário no ventrículo direito e fazendo frequências cardíacas aí de 180 e liberando essa prótese. Dessa maneira, a gente tem conseguido. Quando são tratamentos de zona 1, 2, a gente tem conseguido também fazer com fenestras pré-cateterizadas, como o Nilo mostrou aí, né, tanto para coronária carótida esquerda, quanto para subclávia, né, mas também é possível fazer 3 ramos, né, envolvendo aí o tronco braquicefálico. E em relação à aorta abdominal, a gente tem visto que a análise do colo, né, ali justa, renal, é importante a gente deixar de ignorar aquele trombinho que tem, né? Às vezes o colo de diâmetro não é tão largo, né? Mas ele tem trombo naquele colo, tem calcificação, tem angulação. Então, é importante, os estudos mostram cada vez mais que você tem que começar a sua prótese em regiões saudáveis, né? Então, esse preparo do colo que o Nilo demonstrou é muito importante, e esse tipo de prótese, seja fenestrada, seja ramificada, eu acho que a gente tem que desenvolver essas técnicas, tem que se ambientar, porque é o que eu acredito que vai garantir a durabilidade desses procedimentos, né? Para a gente diminuir o número de endolix, diminuir o número de perda de posicionamento e perda de colo, e a gente ter manter avançando a técnica, tá? Então, era isso que eu tinha para comentar, para acrescentar, e qualquer coisa estou por aqui para qualquer pergunta. Um abraço a todos. Obrigado, Anderson. Experiência sua aí no Amazonas, e muito obrigado pelos seus comentários. Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Bruno Freitas. Amigo está lá em Londres, vamos ver. Muito obrigado pela sua disponibilidade e parceria mais uma vez. O Bruno tem uma experiência invejável, tanto com a prótese da Nano, quanto de
outras próteses no tratamento de aneurisma complexo, uma experiência da Alemanha, com certeza que ele vai trazer para nós aqui. Obrigado pela sua presença, Bruno. Um abraço. Está com a palavra. Doutor Federico, Nilo, Felipe, todo mundo aí que está junto com a gente. Eu vi que o Saciloto também está por aí. Já tem tanta gente na lista que eu já não consegui mais acompanhar. É um prazer estar com vocês. Obrigado à Regional de Goiás pela honra do convite. Moderar o Nilo é fácil, apesar dele ter essa postura bem humilde. É um cara que tem uma experiência estúpida com a horta, sem rasgação de seda. E logo quando a gente começou a ter experiência com a Nano, a minha primeira medida foi literalmente pegar a mão, né, do que era o dispositivo com quem tinha experiência. Fui bater na porta do Dr. Arnon, fui bater na porta do Nilo. A gente fez alguns casos complexos em Maceió para pegar a experiência. E como a gente está numa reunião de regional, e agradecendo mais uma vez ao Fred, o pessoal, e a turma da Nano por ter chamado, eu queria só chamar a atenção de vocês que, assim, para a gente que já está mexendo com isso há 25, 30 anos e que começou mexendo com as primeiras próteses, que tinham 4, 6, 7, às vezes até mais passos para que a prótese pudesse ser adequadamente liberada, e você tinha, teoricamente, um ponto só para liberar aquela prótese, a indústria ela vem se movimentando nos últimos 20, 25 anos para, literalmente, massificar o uso dessas próteses através da simplificação da sua liberação, do seu manuseio, do seu transporte, diminuição dos seus perfis, de maneira a poder ampliar o espectro de pacientes que podem ser tratados, mas também facilitar a vida do profissional e diminuir o viés da experiência, digamos assim, exacerbada que alguns têm, outros no início, para que você tenha um resultado mais homogêneo e mais reprodutível nos diferentes mercados globais. E um dos desafios das endopróteses tóraco-abdominais é justamente pelas suas características técnicas, são próteses difíceis de serem manuseadas, são casos difíceis de serem trabalhados, o que muitas das vezes dificulta o ensino dessas próteses, até que você tenha uma curva de aprendizado considerada minimamente adequada para que você tenha, eu não digo nem excelência, mas independência no seu uso. E nesse ponto em particular, eu acredito que uma das principais dificuldades é o momento da abertura da prótese. A gente tem experiência, graças a Deus, com todos os dispositivos. Eu acho que o que eu não tenho experiência, infelizmente, é com o da Insider médico, eu não tenho nenhuma experiência com eles, também não tenho experiência com o Microport. Mas as demais, a gente já teve uma experiência razoável, e uma das coisas que me chama mais atenção e permitiu uma evolução grande aqui do nosso grupo é o fato de você ter um sistema de duplo restritor, né, onde você consegue praticamente reencapar a prótese inteira, mesmo estando muito próximo da abertura do último gomo, o que permite que, se a pessoa que está com você, ela literalmente não abriu a prótese da forma como deveria abrir, ou a prótese torceu um pouco no caminho, girou, você não precisa se estressar, né? Você literalmente fecha tudo, joga para cima, reposiciona, reabre de novo, e você pode fazer isso quantas vezes forem necessárias. Então, particularmente para a massificação dos procedimentos de tóraco-abdominal e literalmente os procedimentos de crossa, para centros, inclusive de médio porte e tudo, eu creio que esse dispositivo traz para a gente um ganho grande. E é o que vem me permitindo, nesses últimos 2 anos e meio, quase 3, que a gente tem tido experiência com esse dispositivo, literalmente estender a demais colegas a possibilidade de aprender com um pouco menos de estresse esse tipo de procedimento. Então, uma coisa que eu queria colocar na discussão aqui, a gente está numa discussão societária, é a questão dos bridging stents, né? Aquela eterna questão de usamos autoexpansível, usamos balão expansível, e eu gostaria de trazer essa provocação aqui. O que a gente tem, eu estou no chairing agora, e a gente tem tido as publicações dos trials que a gente estava aguardando resultado de 2 anos, e a tendência, particularmente para as renais, para médio e longo prazo, é que a gente esteja optando pelo uso do self-expandable, né? Dos stents autoexpansíveis para esse território, claro, ressalvadas algumas situações, mas em particular naquelas situações onde as renais têm angulação em V, angulação para cima, tortuosidade importante,
aparentemente o uso desse dispositivo está associado a um resultado melhor de perviedade e de menor complicação por vazamento no médio e longo prazo, com casuísticas de alguns estudos até superiores a 1.200 casos analisados. Ou seja, uma casuística de número bastante razoável, bastante interessante para a gente estar trabalhando. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso. Uma outra coisa que o Nilo tocou, que eu gostaria de reforçar, é a questão de você poder estagiar para o procedimento. Para ser muito sincero, na experiência nossa, no início a gente fazia tudo de uma vez, tanto a gente, o pessoal lá em Leipzig, eu estava conversando com os meninos de Fênix, agora aqui o pessoal, o Roy, está todo mundo, paciente muito grande, paciente muito idoso, está todo mundo estagiando de uma maneira geral e fazendo a parte tóraco-abdominal no segundo momento para reduzir tempo cirúrgico, reduzir contraste, reduzir tempo anestésico. Em algumas situações, a gente, inclusive, quando cavalga nas renais, como o Nilo me ensinou e demonstrou aí muito bem, se você tiver realmente com a situação de uma artéria femoral comum muito fina numa mulher, você pode, depois de estar cavalgado, liberar do esteto das renais, terminar de liberar a sua prótese, terminar de liberar pelo menos a perna ipsilateral para reduzir a isquemia, já com sua prótese em loco, porque literalmente depois das duas renais ali alocadas, ela já não gira mais, né? Então você vai estar, a medida é sempre muito bem feita, você vai estar com condições, eventualmente, de terminar aquilo sem precisar pré-canular todos os ramos, apesar de que a maneira como a gente faz é ipsiliteris, como o Nilo faz, até porque eu aprendi com ele, a gente pré-canula por cima todos os ramos, deixando aberto ali, fechada a parte distal, pré-canula por cima, pela aberturazinha do free flow, você pré-canula todos os ramos, uma vez que tua guia está lá embaixo, tu leva a bainha, né, por através dos orifícios das fenestras, e deixa essas bainhas, cada uma no seu ramo, e depois disso você desce com a prótese, depois disso você libera o segundo, e aí você termina de liberar o segundo restritor, solta o free flow e segue o teu procedimento desse jeito. Claro que a gente está falando de doença aneurismática, né? Então, essas são as principais colocações que eu gostaria de trazer, e uma especificação técnica, já que a gente está falando muito de nano aqui, é naquelas situações onde, por qualquer motivo, eu estou trabalhando com um determinado aneurisma que está muito bocelado para um lado, aquele aneurisma barriga de chope, onde você tem muita curvatura para um lado e, particularmente, do outro lado, a parede é mais ou menos reta, mas aqui ela é muito bojuda, e você está trabalhando com um ramo, por exemplo, de uma renal direita que está saindo de dentro do aneurisma. E, às vezes, você está ali tentado a soltar a prótese por completo para depois ir canular. Essa é uma prótese que se adapta bem ao aneurisma, ela não briga com a anatomia. Então, eu acho que essa é uma característica muito boa dessa prótese, mas, naturalmente, como todas as próteses que não brigam com a anatomia e que buscam se adaptar às anatomias mais tortuosas, é muito importante que, principalmente para os vasos que saem do aneurisma, que você já busque estar pré-canulado antes e deixe, se você quiser, para liberar essa prótese, depois desse vaso que está muito longe da parede da prótese já está canulado, porque, às vezes, quando a anatomia é muito grande, a prótese pode se adaptar à curvatura e você perder o orifício por ela girar um pouquinho. Então, esses são os detalhes técnicos que eu gostaria de levantar para não ocupar muito tempo. A gente já está um pouquinho avançado da hora, mas é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o mais legal vai ser a discussão depois. Obrigado, doutor Bruno, pelos comentários. Excelente participação também. Sem titubear, vou passar a palavra para o meu amigo lá do Rio de Janeiro, doutor Felipe. Obrigado pela sua participação. Estou com a palavra. Boa noite a todos. Frederico, obrigado pelo convite. Obrigado pela Sociedade de Goiás para poder estar aqui falando um pouquinho com vocês. É sempre bom encontrar bons amigos, mesmo que seja da forma online. Felipe, deixa eu só abrir um parênteses aqui, me perdoe. Um amigo aqui me perguntou qual é o trabalho, é o Engage. Ah, sim, ok. É difícil falar depois de tanta gente boa, né? Parabenizar o Nilo, realmente teve uma experiência, acho que não tem ninguém no Brasil com uma experiência tão grande com a prótese nano, eu tenho uma experiência incrível. E realmente ele mostrou aqui para a gente que essa endoprótese ela pode ser uma solução para diversas coisas.
Então, eu acho que mais do que ficar repetindo o que já foi falado, eu acho que eu vou só fazer mais um depoimento aqui. Né? A gente tem uma experiência enorme com o tratamento da aorta, já há alguns anos a gente vem tratando aqui no Rio, e a experiência com as próteses ramificadas, né, de uma certa forma, apesar de, não vou dizer que é fácil, mas a gente tem um procedimento mais estandartizado, um procedimento em que a gente tem várias opções no mercado, de uma certa forma, preferências aqui, preferências ali, funcionam. Né? O grande desafio que a gente tinha, que eu acho que durante muito tempo a gente não tinha uma prótese que funcionavam bem, era nas próteses fenestradas, quando a gente tinha que coaptar a fenestra da prótese com a fenestra do ramo. Né? Então, lá atrás, você pegava próteses como a da Cook, que eram próteses extremamente duras, né? E um pequeno errinho dessa coaptação, né, entre fenestra e ramo geravam problemas sérios de você não conseguir cateterizar, de você ter fraturas distentes, como eu já tive, por conta dessa dificuldade de coaptação. Então, o primeiro passo que a gente foi fazer foi procurar assim, vamos tentar espremer aí uma prótese ramificada. E aí a gente cai naquele problema que o Nilo falou. Ou a gente vai ter pouco espaço numa prótese com ramos para conseguir fazer adequadamente uma cateterização, ou a gente vai começar a reduzir muito o tamanho, o diâmetro da nossa prótese e vai começar a ter dificuldade a interferir no fluxo aórtico. Então, a prótese ramificada para essa situação também não era uma boa solução. E aí a gente veio, eu estou contando um pouquinho da minha história, né? A gente veio buscando alternativas, né? Coisas que a gente praticamente não fez, porque a gente entende que o resultado é muito ruim, tipo cirurgia híbrida, multilayer. A gente chegou a trabalhar com chaminé, mas a chaminé ela tem um problema, né? Que você tem que ter um espaço de coaptação muito grande, então você tem um pouco colo para um ramo, mas para colocar uma chaminé você acaba tendo que fazer muitos ramos, né? Porque você precisa de um espaço de cobertura maior. A gente, de uma certa forma, quando fala em chaminé, na minha experiência, a gente venceu um pouquinho esse problema com a Endoprothesis Ovation, porque a gente podia trabalhar com uma cobertura pequena, porque os anéis da Ovation faziam esse selamento, mas a Ovation saiu do mercado. Depois a gente começou a trabalhar muito, eu tenho uma experiência muito grande com a Endoprothesis Terumo, porque ela tinha facilidade que, como ela não tem uma estrutura metálica, né, a gente tinha facilidade que essa coaptação entre ramo e fenestra ficavam mais fáceis, porque o pano era mais fácil de malear e você fazia essa cateterização sem grande problema, e eu construí uma experiência grande com essa endoprótese e ela saiu do mercado. Então, algum tempo atrás, eu fiquei virgem de uma opção que me desse uma opção boa, né? E aí, experiência do Nilo, experiência de alguns médicos aqui no Rio, a gente já há pouco tempo começou a experiência com a Nano, e vou dar aqui meu depoimento, não tenho nem perto dos casos que o Nilo tem, ou que o Bruno tem. Eu tenho uma experiência aqui que está fazendo, sei lá, 8 meses, a gente tem 6, 7 casos, mas realmente é incrível. E, sobretudo, o Voyager é fantástico, porque realmente você trabalha num diâmetro menor de artéria, você pode reencapar, o fio de redução é um negócio fantástico, mas talvez o que mais seja fantástico é o fato de você realmente poder liberar a prótese lá em cima. E o PTFE, como ele está por fora e ele é liso, ele permite com muita facilidade você fazer esse encaixe, esse cavalgamento nas artérias renais, nas artérias viscerais. E aí a gente faz um procedimento que é parecido com uma ramificada, na verdade. Não sei se o Nilo e o Bruno, o Anderson concordam, enfim, mas é um procedimento que é uma ramificada. E você lá, quando desce, transforma numa fenestrada. Então, aquelas dificuldades que a gente vinha ter, que a gente teria com as fenestras em próteses convencionais, a gente venceu e, num primeiro momento, pode parecer movimentos bruscos, né? A prótese desce com extrema facilidade. Então, foi uma grata surpresa que eu tive há 8 meses atrás, quando a gente começou a experiência. E, sem dúvida, eu posso dizer hoje que a minha prótese de escolha para próteses fenestradas, onde eu estou trabalhando com fenestra, é sem dúvida a prótese Nano. A minha ideia aqui era muito mais contar essa minha experiência, né, que a gente veio testando várias coisas ao longo do tempo, né, e realmente estou bastante satisfeito com a prótese. Respondendo ao Bruno, como a gente está falando muito eu estou falando muito de fenestra, a minha tendência quando a gente tem fenestra,
e a fenestra não está muito longe do ramo, sempre estente expansível por balão. Até porque ele permite, como na verdade a fenestra, a coaptação é muito pequena, né? A área de coaptação entre prótese e o stent point é muito pequena, ela permite fazer o flare, que me garante uma melhor coaptação. Tá? Eu só pensaria em usar stents autoexpansíveis, ou certamente nas próteses ramificadas, ou se eu tenho uma fenestra muito longe do ramo. Mas, de uma forma geral, se eu tenho uma fenestra muito longe do ramo, talvez eu não use uma fenestra. Né? Então, respondendo ao Bruno, a minha experiência aqui, eu sei que isso é muito controverso, mas é isso que eu tive a falar. Eu queria responder a pergunta do Bruno aí e algumas outras perguntas. Bom, quanto ao uso, qual stent melhor? Obviamente, se a gente for falar, né, Bruno, um stent autoexpansível, ele sempre vai acomodar melhor do que um stent expansível balão, onde ele fica duro. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando a gente faz um planejamento e tu bota uma fenestra, né, e tu não botou um ramo, é porque não tinha espaço. Então, a tua prótese está sendo feita para ficar perto da parede. Então, ela não pode ter um stent autoexpansível, porque nós não temos um stent autoexpansível menor de 40. Então, isso já é o fator delimitante. Quando a gente trabalha com aneurisma com ramos, eu vou te dizer assim, ó, a gente começou com alguns stents antes que a gente não tinha, né? Usando Fluence, usando Viaban, e vou te dizer que a gente se adaptou muito bem com os Solaris, com stents longos, e os Solaris, assim, ó, dos casos que eu tenho acompanhado há um tempão, ele se adapta muito bem, se a renal sai para cima, não sai para baixo. Raramente a gente teve que, por uma situação de angulação da prótese, corrigir uma angulação para deixá-la menos corrigida com o stent dentro desses stents Solaris. E até agora eu não tive nenhuma fratura. Mas eu te digo o seguinte, assim, o meu maior problema que eu vejo dos Solaris é a questão do diâmetro da bainha, né, para navegabilidade. 9, né, cara? Eu tenho trabalhado, para te ter uma ideia, eu estou fazendo uma coisa que eu não trouxe aqui, não apresentei aqui, mas, por exemplo, quando eu trabalho com prótese com 4 fenestras, eu tenho trabalhado, antigamente eu dissecava, botava uma bainha 12 às vezes, na horta, lá em cima na crosta. Se a crosta é boa, eu faço 4 punções no membro superior, 2 em cada lado, trabalho com as 2 de cima na mesma braquial e depois tiro as bainhas fora, fico só com fio, e as 2 bainhas debaixo das renais, eu deixo elas passadas, que daí não sangra a minha punção superior, e aí consigo trabalhar com 4 punções na parte superior, porque eu uso stent daí de 6 ou 7 de bainha 6 ou 7. Fica muito bom. A cirurgia diminui um tempo, não precisa de secar a axilar. Nilo, vou só fazer um comentário. A gente tem feito bem parecido, viu? 2 funções, de cada lado, uma bainha, um fio, e uma bainha, um fio. É a mesma coisa. Bem semelhante, funciona bem. Funciona muito bem. Isso é uma coisa, acho que a gente pode... Não vi nenhuma publicação ainda disso, mas é uma coisa bem interessante a gente começar a divulgar nós aí. O que eu gosto muito da Nano é que a Nano está propiciando uma mistura tanto da cirurgia cardíaca quanto a vascular, da gente desenvolver técnicas para a colocação da prótese de uma maneira posicionável. Isso eu acho que é o futuro da endoprótese por enquanto. Poder trabalhar com ela, porque se tu tiver com uma posição fixa, isso te engessa. Se tu errou a posição, já acabou a tua cirurgia, né? Entendeu? Já criou um problema difícil de solução. Então, para mim, assim, essa prótese passou a ser... Quando eu recebi ela era totalmente diferente. A gente acabou desenvolvendo essa técnica de colocação e aí foi aperfeiçoando, fomos para os fios de PTFE. E eu acho que o Voyager, quando me perguntaram esses dias, o que tu acha que tu pode dizer de ponto positivo? Eu digo para mim que é o Voyager. O restritor é o segundo, mas o restritor todos os outros já usavam, se usava para arrebentar com balão, quando se fazia na mão, mas eu vou te dizer que o Voyager, para mim, é o reposicionamento da prótese.
E tem uma pergunta aqui que um colega fez para saber da pré-cateterização. A pré-cateterização, na verdade, ela é feita para te capturar, não é feita para te navegar, porque a guia vem passada por dentro da prótese para servir como guia para depois que tu capturar, tem como se fosse uma manobra de varal. Tu tem as duas pontas pegas para passar a bainha ou o que tu for pegar. Se tu for empurrar para cima a guia, ela não tem uma guia, não tem um conduto dentro para te direcionar, para te poder navegar. Então, tu tem que posicionar a prótese na horta torácica, tu desencapa a prótese e tu consegue pegar esse ramo livre e aí tu posiciona a prótese para poder pôr ela na posição com o ramo facilitando para te poder descer a bainha por dentro dele, no caso das fenestras de subclave, né? Não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou... Nilo, vamos deixar o Ricardo fazer o comentário e no final você responde, comenta o pessoal. O Ricardo ficou quietinho aí, não falou nada, Ricardo. Fiquei até assim que já terminado. A ordem alfabética me ferra aqui, né? Precisamos ouvir a opinião do Ricardo aí, cara. Não que é, é o cara. Ricardo, grande referência lá de Divinópolis, né, Ricardo? Isso, interior de Minas aqui, pertinho Isso, de BH. interior de Minas e das redondezas todas de Minas Gerais. Obrigado pela sua presença, pela participação. Não, obrigado pelo convite. Quem teve a oportunidade de ver o Ricardo apresentar os casinhos dele, não tem caso simples, não. Os casos dele são casos ninja. Bruno é grande amiga, a gente encontra em vários eventos aí. O Anderson também, só bomba que esse pessoal opera aí. A ordem alfabética me ferrou na ordem aqui, né? Que comentar a aula do Nilo, depois do Anderson, do Bruno, do Felipe, esgota completamente quase tudo para a gente falar. Mas tem uns pontos que eu queria falar aqui só. Primeiro, o que já foi falado demais, então, a Voyager realmente é uma coisa assim, que é fora de série, que dá uma segurança, dá uma tranquilidade para a gente poder voltar atrás, né? De ter uma segurança de fazer a fenestrada ali com mais tranquilidade, né? E a gente vai cateterizar lá em cima, tudo mais, e assim, uma coisa que o Nilo já falou, mas que eu falo que é importantíssimo, o tempo cirúrgico mais importante é o pré-operatório, né? Acho que é o planejamento fundamental antes, um planejamento extenso ali na angiotomografia, para você evitar, porque assim, são procedimentos complexos, então são colos complicados, são pacientes complicados, e se não tiver um planejamento pré-operatório bem feito, uma estratégia pré-operatória bem feita, você vai gastar radioscopia demais, gastar contraste demais, tempo operatório demais. Né? Então, já tive a oportunidade de entrar em vários casos com o Nilo aqui, já tem uma última vez a gente fez 2 casos no final de semana, um dia, outro no outro, e assim, já está um tempo cirúrgico já bem ensaiado, os acessos de superior. Curso, né, Ricardo? Quase um curso. A gente já faz a cirurgia já pensando no tiragosto mineiro depois lá, né? Então, tudo que é bem planejado, a execução fica mais tranquila. Então, a gente faz uma estratégia prévia muito bem feita pelo estudo angiotomográfico, né? A Nana ajuda muito nesse planejamento estratégico antes das próteses, né? E isso ajuda bem. Uns pontos que eu queria só citar aqui, o que foi falado bastante, acho que é bom reforçar o que ele falou ali, que o caso do FIVAR e do BIVAR, né, eu acho que assim, a diferenciação da fenestrada e da ramificada, muitos lugares, é o que exatamente o que o Nilo falou, né, a fenestrada para quando você não está dentro da área muito dilatada. Na área muito dilatada, você consegue botar ramificada, você tem um espaço para correr o ramo ali melhor, né? E no caso da prótese, nesse caso da ramificada, da fenestrada que nós temos aí, uma coisa que o Nilo frisou bem, o corpo reto dela. Você não põe no corpo bifurcado, que tem as fenestras, porque exatamente além do colo hostil, você tem uma angulação, muitas vezes, muito hostil ali também, né? Então, essa angulação, quando você põe e a prótese se adequa ali dentro, essas fenestras também sofrem uma certa readequação ali. Então, depois você não pode transmitir isso para o resto do corpo bifurcado da prótese. Então, assim, são só umas observações pequenas que a gente tem que acrescentar aqui só, não acrescentar não, só reforçar, né, do que o Nilo falou já bastante ali também, é a técnica da gente passar a baía longa lá por cima, os macetes que o Nilo passa para a gente sempre aqui. Então, a pré-cateterização no tórax, você desce, encaixa muito bem, né? Então, aquilo que o Felipe falou, muito interessante, que quando você cateterizou, na hora que você vai descer e cavalgar a fenestra para dentro dos ossos, né, você está praticamente já com uma prótese ramificada, você transformou uma prótese ramificada numa fenestrada, numa ramificada, porque ela vai descer os ramos, cavalgando, e já vai entrar dentro dos ossos, né? Então, assim, a técnica, basicamente, agora é muito mais tranquila. Então, todo o sistema, todo o desenvolvimento do material, do device todo para a gente,
ele tem facilitado demais. A gente tem conseguido fazer tempos cirúrgicos bem mais rápidos aí com essas fenestradas. E parabenizar o Nilo aí também, para cada vez a gente está aprendendo uma coisa, o Nilo aparece com novidade depois para a gente ver casos mais complicados ainda, né? Bom, mas vamos abrir para perguntas aí, que acho que tem muita coisa para questionar o Nilo também aí. Obrigado, doutor Ricardo. Gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Nilo, pela palestra, aos moderadores, excelentes considerações, mostraram todas as suas grandes experiências. Já foi respondido as perguntas do chat, gostaria de abrir para os participantes, para saber se alguém tem mais alguma pergunta, fazer alguma consideração. Você vê que a palestra é boa, né? Porque 9 horas da noite tem 45 participantes ainda, chegamos a 55 pessoas na aula, um público excelente, um assunto bastante interessante. Alguém mais dos participantes? Mais alguma consideração do Nilo? Nilo, pode conduzir aí, fica à vontade. Não, eu acho que assim, acho que falamos bastante. Esse é um assunto que tem muita coisa para se discutir, né? Tem bastante coisa, né? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela aqui daquela negócio, a questão da punção que eu tinha falado, ó. Isso aqui é a gente puncionando, fazendo 2 punções na braquial, né? Até para mostrar que é factível, né? Quando simplesmente eu passo a baía longa por um lado só, né? Quando eu passo em cima, de baixo fica mantendo. Quando eu passo por baixo, ela já em cima eu só mantenho a ponta para não ficar sangrando. Então essa é mais uma situação que a gente está usando, e eu acho que é bom que tenha essa interação que a gente acaba tendo, discutindo e vendo com outros colegas, que a gente acaba refinando outras coisas e tornando-se desafiando outras tentativas e descobrindo, como o Murad falou ali, outras coisas. O Okawa já fez alguns casos bem diferentes, né? Tem uma boa experiência também, e eu acho que o refinamento da mão daquele que faz o tóraco-abdominal vai vendo que tem uma coisa também muito boa que eu não vi ninguém falar aqui. Essa prótese, eu vi o Murad falar que ela, como ele contou, da questão de posicionamento, porque ela tem o PTFE externo. Mas o PTFE externo também nos facilita numa coisa que eu já tive casos, né, para tratar endolique tipo 2. Em vez de ficar entrando pelo ramo, procurando o raminho para chegar lá, essa prótese possibilita de tu entrar contra a parede e teu catéter, como tem o PTFE, ele navega pelo lado e tu consegue chegar e embolizar para tratar os endolique tipo 2 muito facilmente, tanto por cima como por baixo, sem deslocar a prótese. Então, isso é uma das coisas que, para quem tratou já endolique de maneira de cateterizar com microcatéter para chegar no alvo, isso é uma das coisas bem interessantes no uso dela. Anderson, mais alguma Bruno, consideração? Bom, só parabenizar, tá, os colegas aí de Goiânia e o Nilo, tá? E a gente está à disposição aqui em Manaus, né, para interagir com vocês sempre, tá bom? o Anderson tem sido nosso grande batalhador de desenvolver algumas técnicas, porque o que a gente tem aqui com essa vantagem dessa endoprótese? A gente pode desenvolver ela para colocar no paciente conforme a nossa dificuldade, tá? Então, assim, tipo, se eu tenho umas renais saindo de baixo para cima, talvez eu possa fazer os meus ramos invertido e colocar ele de baixo para cima. Então, Quem gosta muito é Edivaldo disso, né? Então, isso só faz com uma prótese pé fabricada. Mas tu tem que ver onde vai pôr a posição e onde elas vão começar. Então, todo esse planejamento tem que ser feito na prancheta, né? E eu te digo isso que eu acho que é a arte do aneurisma atual, é desenvolver a prótese para o paciente. Porque nós estamos muito acostumados de receber tudo pronto, que vem, é o stent que pronto, é a prótese pronta para a gente botar no paciente. E isso é os problemas, às vezes, que a gente encontra. É criar a técnica para adaptar aquela prótese, porque o ramo sai para cima e a gente tem que ir para baixo e a curva dos catéteres não cooperam, né? Nilo, Anderson,
Ricardo, os demais, só para a gente poder fechar, um ponto que a gente não tocou e que normalmente é importante e relevante é a questão dos sintomas de paraplegia, das complicações de paraplegia, sua relação com eventual drenagem licórica de via de regra ou sob demanda, né? Acho que todo mundo concorda que o que a gente tem de dado na literatura hoje aponta, e o Felipe também, desculpa, não citei, aponta para um benefício, principalmente naquelas áreas onde você vai ter que recobrir grande área de aorta, de você estagiar o procedimento, literalmente, para haver uma melhor adaptação. Queria saber quem estagia já pensando nesse sentido via de regra, e a segunda coisa, quem está fazendo drenagem licórica via de regra ou só sob demanda? Por favor, Anderson, Ricardo, Ó, Felipe e o Nilo. O Gustavo Oderi esteve aqui na Sobrice ano passado e apresentou um trabalho muito interessante disso, né? E ele provou que a drenagem licórica... Me perdoe, só para não me expor, para não ficar sem me expor antes, para dizer, não, perguntou a todo mundo, está dizendo no final. Eu só estou drenando sob demanda, eu não estou drenando mais todo mundo, não. Perdão. Que ele mostrou que ele teve mais complicações com as drenagens do que benefícios, na verdade, né? Teve mais sangramento e tudo mais, então, assim, estatisticamente ele mostrou bem isso lá. Então, assim, o planejamento prévio, o estudo de Alenkevix, todas aquelas prevenções, ele mostrou bem isso daí, tem um estudo bem robusto sobre isso, né? E entrando nesse viés seu ele também, eu acho que uma coisa importante que ele deixou de falar muito é que um viés grande que a gente tem na cirurgia de aorta mais complexa era com CTI. Então, assim, uma coisa que a gente tem que preparar muito pós-operatório para ser bem feito são as cirurgias complexas, pacientes complexos, e se o CTI não estiver preparado para receber esse paciente depois, a gente perde tudo ali, né? Então, uma coisa que a gente tem que padronizar bem nos serviços lá, que a gente teve uma certa dificuldade no início, é preparar o CTI para ter uma recepção à altura do paciente que a gente vai mandar para eles lá, né? Então, entra nisso tudo, até nessa observação tardia também dessa parte de risco de paraplegia também, né? Bom, lá, aqui a gente tem feito de toda maneira, tentando fazer de toda forma a prótese estagiada, né? Bota o tórax primeiro e depois os ramos viscerais. Essa é a nossa premissa, fazer isso. Só que muitas vezes a gente esbarra por problemas administrativos, digamos assim, de autorizar prótese, de conseguir liberar, enfim. E aí, quando a nossa tendência é fazer sob demanda, mas eu entendo que se a gente vai tratar um tórax abdominal tipo 2, cobrir da subclávia, desde a subclávia à bifurcação, e levando-se em conta, cara, que eu tenho, sei lá, 20 anos fazendo tórax abdominais com drenagem licórica e tenho zero complicação. Então, para esse tipo de situação, a gente ainda faz a drenagem licórica. Eu sei que estou saindo um pouquinho aí do que a literatura está dizendo, mas eu estou levando a minha experiência em conta. Eu acho que a individualização da experiência é importante, viu? Porque aqui, por exemplo, em Manaus, a gente tem muita dificuldade de ter os catéteres de drenagem, a experiência do anestesista, né? E o anestesista disponível 24 horas para drenar, né? Exatamente. Então, a gente realmente faz por demanda. Eu acho que dos 10 anos que eu estou aqui, eu tive um caso de paraplegia. Nesses casos todos de alta que eu tenho feito, e a gente tem feito muita emergência, dissecção, a gente sabe que tem mais riscos, né, esse tipo de caso. A gente fez recente, né, Nilo, um caso aqui em Manaus, um DBQ tipo 3, né, e o senhor de 80 anos, bem sintomático, e a gente tratou desde justa subclávia, né, até a justa bifurcação aí com a prótese da Nano, né, e o paciente foi estubado na sala sem déficit nenhum, com 2 dias estava em casa. É um negócio incrível, né, que a cirurgia endovascular traz de benefício, né? Então, eu sei que nem todos os casos vão evoluir assim, mas quando é bem indicado, bem programado e bem estagiado, a gente tem resultado excelente, né? Então, eu só faço sob demanda mesmo. O ponto que o Anderson falou é importante, né? Você tem uma estrutura boa para isso, né? Assim, aqui no Rio, o anestesista é o meu anestesista, né? Está disponível para mim 24 horas por dia. Isso ajuda muito. Tem 2 casos que a gente fez a drenagem licórica em, sei lá, 15 anos, né, de história. A gente tem 2 casos que a gente fez a drenagem licórica, paciente sem déficit, tirou a drenagem licórica com 24 horas e o paciente fez déficit motor. O anestesista correu para o hospital, repuncionou e nas 2 repunções, na repunção, o paciente voltou ao movimento. Então, tem uns casos que meio assustadores, às vezes. E eu tenho 2 casos desses.
Então, Eu vou comentar aqui com vocês assim, como já vem uma experiência de um tempo, no início a gente sempre funcionou transoperatório e era um problema, porque o anestesista já ficava enlouquecido de um catéter com uso de heparina em grande dose, me enchia o saco a cirurgia inteira e também no começo quem passava era o neuro. Aí depois os anestesistas começaram a passar. Aí a gente, pela minha sorte, isso acabei começando a sempre passar sobre demanda. E aí hoje a gente prova que a grande maioria do pessoal passa sobre demanda e é o que eu passo hoje. Inclusive, aprendi com essa situação eu a passar quando eu não tenho o anestesista meu que está disponível naquele momento, né? Se for o caso, a gente tem o kit, a gente passa. Não é uma coisa tão difícil, né? Até porque quem passa catéter peridural, for passar, ou é mais fácil passar um catéter para drenagem glicólica. O importante é manter a drenagem quando a gente tem sintomas, até diminuir a pressão glicólica estável pelo edema. Mas o que eu vejo, assim, ó, que é importante é o seguinte: o paciente precisa ser monitorizado na CTI. Se o paciente sai entubado por um motivo, tem que ter uma monitorização constante de estímulo, né? Daí tu precisa do neuro mesmo para avaliar, porque senão, paciente entubado, tu vai passar da fase e tu vai deixar ele paraplégico. Por isso que eu assim, ó, tento todos os meus pós-operatórios, eu tento o paciente sair extubado, porque ele se movendo, eu cobro do intensivista a cada 1 hora, 2 horas, eles provocarem o paciente, ou dor, coisa para ver a movimentação. Modificou a movimentação, a gente vai e passa o catéter peridural que reverte, né? O que se sabe, e às vezes eu fico assim, que nem o Anderson mandou o paciente dele para casa em 2 dias, isso é uma coisa que eu tenho medo, porque a gente vê que a isquemia, às vezes medular, principalmente nos aneurismas, elas demoram 3, no 3º dia, 4º dia, porque a trombose do saco aneurismático, né, ela não é imediata. Tanto que eu friso muito uma coisa: terminou o tórax abdominal, ele sai com alguns vazamentos. Tu vai ver isso. Se tu for levar na ponta do teu, fizer uma boa bomba, tu vai ter alguns vazamentos. Por quê? Tu tem vazamento da acomodação da prótese, tu tem vazamento do colo. Claro que não é uma coisa que esfumaceie, mas tu vai ver uma nuvenzinha. E se tu fizer uma toma no pós-imediato, vai encontrar alguma coisa 2 dias. Se tu fizer em 3 meses, não tem mais nada. Então, assim, ó, isso é uma das coisas que no tórax abdominal é benefício para o paciente pelo risco de paraplegia. Eu já tive endolique, para vocês terem uma ideia, que eu, tipo 2, que eu vim acompanhando, que ele rompeu e trombosou sozinho. Não sangrou o paciente nada. Quando eu fiz a tomo, estava lá o hematoma por fora, fechou e parou. Então, endolique para prótese tórax abdominal é uma coisa que a gente tem que aprender muito ainda. Não é igual para a prótese de aorta infrarrenal. Frederico? Comentar alguma coisa? Mais alguma pergunta do pessoal? Vocês sabem que, falando a respeito de pós-operatório, em UTI, e não sei como é que é no hospital de vocês, a rotatividade do plantonista é muito grande, né? E, às vezes, também não sei aí na cidade de vocês, se vocês têm, como plantonista, sempre aquele médico que tem formação em terapia intensiva. Às vezes é um colega que dá plantão em UTI, mas não tem... O que vocês têm feito aí para diminuir essas incidências de complicações pós-operatórias? Eu sei que a vigilância tem que ser constante, né? Então, mais esses pacientes que têm esse tipo de abordagem complexa aí, aqui a gente tem tido grandes dificuldades para tentar diminuir isso aí, monitorizar isso aí. Aqui chega ao ponto das vezes a gente falar assim, não, é melhor a gente ficar lá com o paciente o tempo todo, o pós-operatório dele pelo menos imediato, tanto nos pacientes que saem entubados quanto os que não saem, porque às vezes as UTIs não são UTIs específicas, né, para intervenção, para procedimentos, são UTIs gerais. Gostaria de ouvir a opinião dos colegas.
Eu vou te falar assim, desculpe ser o primeiro a pedir para a palavra, né? Eu vou te dizer o seguinte, no serviço de residência, às vezes a gente tem costume de usar muito o residente para ficar em cima do pós-operatório, junto com os outros residentes. No serviço que não tem residência, né, eu uso muito um clínico, de preferência uma equipe de 1 ou 2 que conhecem a rotina que a gente faz, porque esses aí também têm uma boa passagem pela UTI diária. E no pós-imediato eu pego o intensivista que está naquele turno e tento doutrinar ali as minhas importâncias que eu preciso. Sendo durante o dia, eu tenho esses clínicos que ficam em cima, né? Já estão acostumados com a rotina pós-operatório, porque senão se perde muito paciente. No serviço de residência, a gente tem a vantagem que os residentes vão lá, né? A gente pede para eles a verem a cada 2 horas, né? Se torna uma situação em cima do pós. Eu acho que isso, em todos os serviços, se passa esse tipo de situação. E é uma coisa que, se tu não cobrar dos residentes, fica difícil no serviço público, né? Esse é um fator importante. No SUS, eu tenho essa facilidade porque tem os 5 residentes, né? Então, a gente consegue deixar ali mais em cima, mas no privado, a gente tem que realmente tutoriar os médicos plantonistas, né? Para evitar, assim, até erros crassos, né? Em relação ao manejo de pressão e tudo isso. Então, a gente casa com o paciente realmente. Aqui em Manaus, a gente carece, principalmente depois do Covid, que teve uma pulverização desse tipo de profissional, de ter treinamento realmente. Cara, a gente, nesse ponto, apesar de eu estar aqui no Nordeste, eu sou até privilegiado no serviço, a UTI funciona bem, os anestesistas também ficam em cima. Mas, sinceramente, o que baixou e tem baixado, acho, na última década e meia, minha taxa de complicação, diminuir meu priapismo de terminar tudo de uma vez no doente que é fraquinho, de coração fraquinho, de rim fraquinho. É você ter o Simancol de quando você sentiu, você não está pressurizando a cavidade. Então, se você sentiu que para o doente enough is enough, proglide para dentro e cai fora e volta depois de 3, 4 semanas e termina para resolver. Então, na minha prática diária, é claro, como eu te falei, eu não posso reclamar das UTIs daqui da Santa Casa, tem uma delas que eu quero morrer, e aí eu evito ela, mando para uma das outras 4. Mas, literalmente, onde eu percebo que a coisa vai dar ruim é quando começa a passar muito tempo e você começa a insistir. Então, até o planejamento de pouso de emergência você tem de ter para dizer, olha, chegou nesse ponto aqui, deixa uma perninha aberta, uma visceral outra livre, não tá pressurizando a cavidade e volta depois, né? Isso falando já de você tendo estagiado e liberado as próteses de tórax antes, né? Nós estamos falando aqui que nós já estamos no segundo momento. Então, às vezes, um terceiro tempo e uma prorrogação é o segredo para o sucesso, né? A anestesia não é vitamina. Quando você está operando uma dissecção num cara de 56, qualquer coisa que você fizer, ele tolera, basicamente. Agora, naqueles tiozinhos que 75 anos é pediatria, os velhinhos já com 2 infartos nas costas, um AVC isquêmico, um buchozinho, né? Chacrinha, é melhor esperar um pouquinho e entrar depois do que sentir que no preciosismo está insistindo. Eu acho que o priapismo foi ótimo aí, né? Eu acho que a gente falou. O Bruno e o Anderson, nós somos originários de cirurgia cardíaca, né? Então a gente já tem um histórico com CTI já, que a gente conhece bem CTI, e eu particularmente faço igual o Anderson. A gente para lá dentro do CTI, vai de 2 horas lá dentro, fica vigiando, mas depois que a gente fica falando um mantra na cabeça do intensivista, a gente consegue coordenar e ter uma interlocução boa com a equipe lá também, né? Acho que isso é importantíssimo. Mas, ô, Bruno, uma cirurgia com fenestra não tem como fazer em 2 estágios, né? Só se tu deixa, né? Tu entende? Não, eu estou falando no tórax abdominal em tese, tórax, entendeu? no tórax abdominal em tese, eu te digo assim, para quem trabalha no SUS, a melhor coisa é fazer em 2 etapas. Até porque, primeiro, tu consegue lançar esse tipo de situação. Segundo, tu pode fazer com mais calma depois a parte superior. Porque eu digo o seguinte, chegou a 3 horas,
já começa a ter problema no pós-operatório. Paciente gelado já modifica tudo. Então, para mim, o limite é assim, ó, 3 horas e meia, alguém tem que pôr um ponto final. Vamos terminar em outra etapa. Concordo em gênero, número e grau. E se você ainda tiver o Simancol de a cada meia hora dizer, o tiozinho está urinando quanto? Né? Não, outra coisa, eu queria discutir aqui. Eu tenho viajado bastante e vejo muito alguns colegas, às vezes, quando a gente faz heparina, são muito adeptos de 5.000 unidades. Olha, eu já tenho meu trabalho de mestrado, que foi sobre trombolíticos, então eu estudei muita coisa sobre anticoagulação. Eu acho que a gente tem que aprender a não ter medo da anticoagulação, porque é isso que dá segurança para nós no tórax abdominal. Acho que essa pergunta não cabe para o Anderson, porque bicho corajoso com anticoagulante. Não, mas aí o cirurgião todo cardíaco... mundo responde, menos o Anderson, porque 7.500 unidades é de pirona para ele. Eu acho que talvez uma coisa que a gente, dentro disso que você falou, que a gente talvez tenha que se habituar, que muitas vezes a gente faz assim, anticoagulação de forma muito empírica, né? 5.000, 7.000, ter o controle... E não está repetindo o TCA a cada 40 minutos, né? Eu acho que a grande coisa é a gente forçar os anestesistas, convencer os anestesistas que eles devem estar monitorizando isso pelo TCA, né? Acho que isso era importante. Eu acho isso muito importante. Eu uso de rotina, eu não sei qual é a rotina de cada um, até gostaria de ouvir. Eu uso de rotina 1 miligrama por quilo e a cada 2 horas eu faço TCA, repico a heparina, faço a dose até o final do procedimento, né? Porque... O TCA de alvo mínimo é quanto, Nilo? 250, 300? 250 a 300, Entendeu? Isso dá uma... Sei que a cirurgia cardíaca usa 4 vezes a dose que eu estou dizendo, 4 unidades por quilo, né? Mas eles botam em extracorpóreo e tal. Mas eu vejo que muitos colegas não se dão muito assim preocupados com isso. E uma coisa que assim, isso há 30 anos atrás, quando eu comecei a cirurgia vascular, era 5.000, né? E hoje gostaria de, se alguém quisesse fazer um trabalho, gostaria muito de fazer um trabalho que a gente marcasse a heparina e visse quanto tempo ela demora para chegar num paciente com oclusão fempoplítea lá no pé. Eu acho que a maioria... O critério de exclusão seria cristália, né? Essa criságua. Então, é uma coisa que pior ainda é dose baixa para a gente trabalhar nisso aí. Eu acho que, tipo, prótese fica fechada, tem catéter dentro, tudo para formar coágulo, né? Então, eu acho que é importantíssimo isso aí. Tem várias coisas aqui que a gente podia começar a enumerar, por exemplo, revasculariza uma renal menor de 4 milímetros. Você tapa ela? Tem várias perguntas aqui que a gente podia... Variação anatômica, né? Teve um caso recente que o paciente tinha 3 renais de cada lado, né? Pois então, a gente sabe que tem trabalhos que dizem que renal abaixo de 5 milímetros vão ocluir pela hiperplasia. Então, às vezes a gente perde um tempão no acompanhamento que tu vê, né? Isso era uma coisa de se discutir, entendeu? Mas acho que o nosso tempo já estourou aí, né? Se depender de mim, vocês ficam à vontade aí, estou tranquilo. O Bruno que deve estar caindo de sono aí, né, Bruno? 4 horas a mais? 5. Pois é. Mas tá tudo tranquilo. Tô velho, mas tô limpinho. Eu gostaria de agradecer todo mundo mais uma vez pela participação. Acho que aprender sempre é maravilhoso, né? Você vê que a discussão não termina, a gente vai falando e os assuntos, as dúvidas, as experiências vão aparecendo. Queria ver se o Luciano e o Marcelo da Nano estão aí, querem fazer algum comentário, agradecer o apoio deles. Marcelo, Luciano, estão por aí ainda? Ou já estão com sono, já foram dormir? E foram dormir eles dois. Depois vocês brigam com eles, viu? Ele não sabe como liga o microfone lá. Marcelo. Quem que é? O Marcelo? Se for o Marcelo, Marcelo.
É, normal. Deixa eu abrir o microfone para ele, ver se é esse aqui. Nem querendo, ele travou lá, nem ele. Eu gostaria que a gente conseguisse, que a Nani nos propiciasse aí, a gente fazer um encontro com a Marcelo, grande maioria das pessoas aí. acordou? Liga o microfone. Liga o microfone. É do lado do vídeo. Do lado do vídeo, Marcelo. Um risquinho assim, um pauzinho, um risquinho. Ó. Então abre o teu microfone. Se eu estou vendo bem a cara do Marcelo, ele está já falando um palavrão aí para vocês. Ele já deve estar clicando esse botão Agora, 38 vezes por segundo. Deve estar tendo algum pau aí. Fala em libras aí, vamos embora, cara. Pois é, tá vendo? Ele, não é o problema dele não saber onde é o microfone. Tá tendo algum pau aí, cara. Não é culpa dele, não. O Luciano deve ter fechado o microfone dele. Não fala nada. Pode ser isso. Pode ser isso. Peraí. Vamos ver aqui. Marcelo, liga o microfone aí, cara. Não adianta, não vai conseguir falar. É porque aqui não... Tá tranquilo. Mas tranquilo, Frederico. Tá. Tá, excelente agradeço a todos mesmo, excelente essa reunião. Olha, foi surpreendente, melhor do que a gente esperava. E espero que a gente possa repetir isso aí ainda mais. Nilo, está mudo. Tá mudo? Alguém está fechando meu microfone. Pode falar, Tom. Escutando. A gente possa trazer vários assuntos aí para que a gente possa daqui a pouco discutir sobre essas variações todas aí, né? O que a gente pode discutir em termos de preparar rotinas para drenagem, rotinas de tentar revascularizar ou não artérias de menor diâmetro. Essas coisas que eu acho que são acessos, tipos de acessos, quem tem sugestões de acesso, porque eu vou te dizer que é conversando e às vezes tendo as dificuldades que surgem as ideias no fim do túnel. Um abraço a todos aí, agradeço o convite. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, não sei o que aconteceu não, cara. Eu não consigo te colocar você para falar, não. Sabotaram, né? Tem isso não, cara. Mas obrigado a todo mundo, doutor Nilo, parabéns mais uma vez, obrigado pela parceria. Anderson, Bruno, Felipe, Ricardo, obrigado pelas moderações. Excelente reunião e espero encontrá-los mais vezes para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento aí. Grande abraço para todo mundo aí, obrigado pela participação de todos. Tchau, amigos, um abraço. Até mais. Tchau.